Fala aí, Joe! Sejam bem-vindos aí ao canal do Creuso, Creuso Matemago, né? Matemática com simplicidade. O lance é o seguinte, rapaziada, a ideia de hoje é a gente conversar a respeito do sólido que estava faltando, que era a esfera, né? Então, como eu sei que eu estou tentando fazer umas aulas aí não tão demoradas, mas acaba que está saindo tudo acima de 30 minutos, né? 40 minutos, tem aula aí até que passa disso. Então eu vou separar essa aqui aula em duas aulas, tá? Então a primeira eu vou explicar, que é essa aula aqui, eu vou tentar explicar uma forma, né, para a gente saber de onde é que veio a relação que a gente utiliza para calcular a área da esfera e o volume da esfera, que não é tão trivial assim, né? Então eu vou dar essa aula exclusivamente para isso. E a próxima aula vai ser uma aula só de resolução de exercícios sobre área e volume de esfera e dos outros sólidos que a gente já estudou, a interação entre eles. Beleza? Então vamos lá. Para a gente conseguir entender de onde veio esse negócio, né? Porque não caiu do céu, né, cara? Não é uma coisa assim que, né, sei lá, brotou. Apesar que tem coisas da matemática que brota, né? Vocês já viram lá a história do Ramanuja, né? Lá brotavam algumas coisas lá, né? Na cabeça do cara. Mas aqui a gente tem que explicar de onde é que vêm as coisas. E era uma das minhas indagações quando eu estudava, quando eu era mais ali um estudante até do ensino médio, que eu ficava querendo saber de onde é que veio, né, as relações, pô, de onde é que veio a fórmula de Bhaskara, de onde é que veio o teorema de Pitágoras, né, por que esse negócio funciona. Então eu acho importante que o estudante ele tenha essa curiosidade em saber o que é, né, uma demonstração matemática não vai ser, dificilmente vai ser cobrada aí em uma avaliação, em uma prova aí no fundamental do médio, mas é uma coisa assim mais de matemática, mas é importante a gente saber de onde é que vem. Então eu acho essa aula aqui, dentre todas as aulas de demonstração, ela envolve muito conceito, né? Então eu acho importante vocês prestarem atenção. Beleza? Então vamos lá. Para a gente entender o volume e a área da esfera, entender isso daí, a gente vai precisar de dois conceitos prévios, né? O primeiro, eu vou mostrar para vocês o que é. A gente vai ter que conhecer o princípio de Cavalieri, beleza? E o segundo conceito é o conceito de clepsydra. E daí, claro, do anticlepsydra, para a gente verificar uma relação que existe entre esse sólido e a esfera, beleza? Então, primeiramente, vamos ao princípio de Cavalieri. O que esse princípio ele nos diz? O que ele nos fomenta? Basicamente ele diz o seguinte, rapaziada. Quando nós temos sólidos, né? Sólidos, claro, sólidos diferentes, sólidos com estruturas diferentes, claro. Aqui eu tenho um cone e aqui eu tenho uma pirâmide para exemplificar. Aqui eu tenho um prisma e aqui eu tenho um cilindro para exemplificar, para mostrar que essas áreas são diferentes, são distintas, mas quando eu tenho esse tipo de, de sólidos e eles têm a mesma altura, e aqui até faltou, né? Então eles têm que ter a mesma altura, tá? Então essa altura H aqui, ela tem que ser a mesma, beleza? Essa altura aqui. Então quando eu tenho, então, planos paralelos, então, que corta, né? Que está cortando aí esses sólidos. E eu tenho áreas, por exemplo, aqui eu tenho uma área A1, aqui eu tenho uma área B1, aqui eu tenho uma área A2, aqui eu tenho uma área B2, aqui eu tenho uma área A3, aqui eu tenho uma área B3. Quando essas áreas elas têm valores iguais, né? Então elas têm a mesma medida, então a medida de A1 é igual à medida de B1, a medida de A2 é igual à medida de B2 e assim sucessivamente, né? Quando isso acontece, então eu posso afirmar, o princípio de Cavalieri me garante que eu posso afirmar que o volume, né? No caso aqui, o volume do meu sólido 1, vou chamar isso aqui de V1, vou chamar isso aqui de V2, é exatamente igual ao volume de V2. Beleza? Ou seja, eu vou fatiando paralelamente, então tenho planos que são paralelos, né? Então meus planos aqui, eles são paralelos, plano beta, que é paralelo ao plano alfa,
né, alfa, beta, gama, que todos os planos eles são paralelos. Se isso aqui acontece, então eu posso afirmar que o meu volume 1, o meu volume dessa minha primeira figura é igual ao volume da segunda figura, e a gente vai utilizar esse princípio aí para estar demonstrando o volume da esfera. Beleza, rapaziada? Então esse aí é o chamado princípio do Cavalieri. Tranquilo? Então, dito isso, agora a gente vai para o segundo item ali que eu coloquei, que era importante a gente conhecer, né? Então a gente tem a clepsida, que é formada por dois cones, beleza? Claro, cones congruentes, cone de cima aqui e o de baixo, tranquilo, tem um ponto aqui, e que vai dar origem aí ao a nossa ampulheta, né? Bem comum esse tipo de figura na contagem de tempo e tal, né? Antes aí dos relógios analógicos e tal, então era utilizado aí para contar fração de tempo, né? Então o tempo que essa linha cai é sempre fixo e tal, e daí a gente vira a ampulheta e é como se fosse um reset ali do relógio, né? Beleza? Então o que seria a anticlepsidra? A anticlepsidra, ela imagina um cilindro, e eu tenho agora a minha clepsidra aqui dentro, obviamente dentro desse do cilindro, e eu tenho todo esse meu volume aqui, né? Eu não vou dizer área, volume, porque isso aqui é um sólido, né? Então eu tenho esse volume aqui, e esse volume, como ele é, digamos assim, o complemento da clepsidra para o cilindro, ele recebeu o nome de anticlepsidra, tá? De anticlepsidra. E é esse cara aqui que vai nos interessar, porque existe uma relação diretamente desse cara aqui com a esfera, rapaziada, tá? Com a esfera. Então existe diretamente aqui essa relação, tá? Com a esfera. E a gente vai ver essa relação já. Então vamos lá. O que acontece? Olha só. Então aqui vai entrar em série, vai entrar em cena o princípio de Cavalieri. Então perceba. Suponha então que eu tenho uma esfera. Essa esfera ela tem raio R. Beleza? Então daqui até aqui é 2R, né? Então aqui ela tem raio R. Beleza? Eu vou apagar para não ficar poluindo muito, depois eu vou escrever no desenho. Então ela tem raio R, tá? Se eu pegar essa esfera e eu colocar ela em um cilindro, tá? Um cilindro também de base R e altura, claro, como se aqui fosse o centro da minha esfera, né? Eu vou fazer um desenho, mas eu vou apagar, né? Como se a minha esfera tivesse, sei lá, eu sou muito ruim em desenho. Como se a minha esfera tivesse aqui. Vou tentar pegar aqui um compasso aqui para ver se. Ai, Joseph Klimber. Aqui. Vamos ver se rola aqui. Acho que não vai rolar, acho que. Aí vai, vamos tentar, né? Ó. Colocar aqui para. Não deu, cara. Muito grande o compasso, né? Vai dar. Vamos tentar pelo menos. Então, suponha que eu coloquei minha esfera aqui. Eita. Foi. Né? Coloquei minha esfera aqui dentro. Opa, vamos ver se eu consigo fazer aqui mais ou menos uma bordinha aqui, ó. Então eu vou ter aqui a minha esfera, né? Beleza? Daqui até aqui. Raio R. Né? Já tá dizendo ali embaixo ali e tal. Então suponha que eu coloque essa minha esfera aqui. Então eu vou fazer a comparação. Só que eu vou tirar ela. Coloquei aqui, né? Óbvio, mas já vou tirar. Que é pra gente não... Então por isso que a altura 2R. Porque a minha esfera daqui até aqui, eu tenho R. Daqui até aqui, 2R. Beleza? Então quando isso acontece... Então eu vou apagar esse desenho que eu fiz aqui. Quando isso aqui acontece... Beleza? Se nós traçarmos, fizermos cortes com o mesmo plano, então aqui lembra lá do que eu falei, né? Imagina que tem o mesmo plano aqui, ó. Tá? Imagina que é o mesmo plano aqui. My God. Só um pouquinho que eu fiz uma caca aqui que saiu tudo fora dos quadros aqui. Eita, nós. Volta pra cá. Então, beleza. Foi mal aí, rapaziada. Me emocionei aqui. Terei o negócio. Se isso aqui tiver no mesmo, tá muito ruim, né? Esse negócio de plano aqui. Tentar dar uma melhorada aqui. Professor também não é tão. Não precisa ser tão. Então, imagina que eu tenho o mesmo plano aqui, ó. Tô fazendo um corte mais ou menos aqui no mesmo plano.
um plano alfa qualquer aqui, tá? Plano alfa qualquer aqui. Fiz um corte, tá? Esse corte ele passou aqui pela esfera e pelo cilindro, e dentro do cilindro tem essa anticlépsida e a clépsida, né? Então veja bem, esse corte aqui, o que que acontece? Nós vamos verificar, e eu vou mostrar para vocês que a área desse disco, que é o disco da esfera, essa área que eu estou passando aqui, ela é exatamente a mesma área que a área formada aqui na anticlépsidra, ou seja, essa coroa. Beleza? Então, se eu conseguir mostrar que todos os cortes de todos os planos, né, ele vai, essa área vai ser igual à área da esfera, então a gente consegue mostrar que o volume da esfera é exatamente igual ao volume da anticlípsida, né, que está aqui, né, dentro do cilindro. Então esse daqui que é o nosso objetivo, né? Eu não sei se fica evidente, ó. Eu acho legal a gente ver assim, ó. Se eu fizesse um corte exatamente aqui, suponho que fiz esse corte aqui. Esse corte aqui, ele vai pegar o disco de tamanho R, tamanho máximo. Se você olhar para cá, bem nesse ponto, que eu acho que é bem trivial, né? Eita, falhou aqui, né? Esse disco aqui, ele também vai ter tamanho R. Bem nesse ponto, né? Nesse ponto máximo aqui vai também tamanho R aqui da anticlépsida, né? E à medida que a gente vai subindo, o meu disco ele vai diminuindo, tanto que aqui, aí agora começou a aparecer a área da minha clépsida, que eu vou tirar essa área aqui, que só vai ficar da coroa, que é da anticlépsida, e que a gente vai ver que vai ter a mesma relação ali, tá? Então, a gente faz essa explicação aí, para tentar entender esse negócio. E o nosso objetivo aqui é mostrar que essa área da coroa é exatamente igual à área, essa área aqui da esfera, beleza? Então, rapaziada, a gente vai calcular a área da coroa e vai calcular a área da esfera, vamos ver o que acontece. Então, vamos ver, ó. A área da coroa, vou colocar C, beleza? A área da coroa vai ser o quê? Bom, a coroa é só que está de rosa aqui. Então, ela vai ser a área desse disco maior, de raio Rzão, que está aqui embaixo. Como é que é a área? Então, vai ser a área do disco maior menos a área do disco menor. Valeu? Então, a área do disco maior vai ser o quê? Vai ser π Rzão quadrado menos a área do disco menor, que vai ser π, aqui eu estou chamando de Rzinho quadrado. Tá? Veja que aqui ainda podemos, se quisermos, colocar o π em evidência. Eu coloco o π em evidência, eu vou ter Rzão menos Rzinho quadrado. Então tá aqui. Se a gente conseguir mostrar que essa área da circunferência é exatamente igual a isso aqui, π que multiplica Rzão vezes Rzinho quadrado, a gente conseguiu resolver o problema. Beleza? Então é o seguinte, agora vamos para a esfera. Não vai ser tão trivial assim, então vamos ver. Esse raio do disco, que eu vou chamar de área de disco, né? Área do disco, da esfera, então área do disco, ela vai ser, eu vou chamar, essa distância eu vou chamar de A, beleza? Vou chamar de A. Beleza? Chamei de A aqui. Então essa distância vai ser A. Então tá aqui. Então essa área vai ser π A quadrado. Mas π ao quadrado não é igual a esse cara aqui, né? A gente consegue chegar ali nas mesmas expressões. No princípio, o A aqui, não sei se é ou não é. Fica uma coisa meio voando. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar escrever esse A em função do Rzão e do Rzinho. Então eu vou tentar utilizar alguns recursos que a gente pode. Então, primeiramente, o que a gente pode usar aqui? Bom, Creuso, eu sei que a distância daqui até aqui é Rzão, porque é o próprio raio da esfera. Concorda comigo? Ah, concordo. Pô, legal. A outra coisa é que, se a gente ligar esse cara aqui, eu tenho um triângulo retângulo. E brotou triângulo retângulo, brotou pit, né? Então, aqui, ó, eu tenho esse triângulo retângulo. E essa distância, ela é o quê? Ela é o raio menos o H. Então, essa distância, aqui, ó, ele é o Rzão menos o H.
Pô, que legal, Cruz. Então, a partir daqui, a gente já pode tentar escrever uma relação aqui entre eles, né? Então, tem o A, tem o R, tem o H. Só que aqui não tem H, aqui tem Rzinho. Então, teria que encontrar uma outra relação aqui, né? Aqui sai que o quê? Que o Rzão quadrado, teorema de Pitágoras, né? É igual a a soma dos quadrados de catetos, né? Então, tem o A, que é esse cateto aqui, esse outro que é o Rzão menos o H, tudo isso ao quadrado. Beleza? Então aqui a gente já tem um produto notável, né? Pô, Creus, tá complicando. Brother, fica fry, né? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar encontrar essa relação do H com R. Então essa relação, ela vai sair da onde? Ela consegue sair daqui, ó, da clepsydra, tá? Então veja bem, tá? Eu vou fazer do jeito que eu acho mais fácil, tá? Acho que tem outras formas de demonstrar por aí, né? Essa demonstração no ensino superior, a gente não vai recorrer a isso aqui, a gente vai recorrer ao cálculo diferencial integral, né? Diferencial de área, diferencial de volume para demonstrar. Então não é o caso aqui de vocês têm que estudar bem, estudar bastante para conseguir chegar até lá, tá? Se for o caso, né? Para entender na plenitude. Mas, ó, veja bem, olhando aqui, ó, essa aqui é Jedi, tá? Ó, olhando aqui, eu tenho esse triângulo, né? Eu não sei se fica evidente o teorema de Tales aqui, ó. A gente basicamente tem uma semelhança de triângulos aqui bem de boa, né? Então, para essa semelhança ficar legal, ficar topinson, o que a gente vai fazer? Falta essa distanciazinha que eu vou colocar aqui, essa distanciazinha aqui, ó. Essa distanciazinha vai ser o quê? Vocês concordam que daqui até aqui é o R, já que a distância toda é 2 R's, né? Então, essa distanciazinha aqui vai ser R menos o H, igual a gente fez aqui. Então, essa distância é R, ó, R menos o H. E daí, brother, se liga. Eu posso estar aplicando Tales aqui. De tal forma que quando eu aplicar Tales aqui, eu vou colocar aqui desse lado, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Eu aplicando Tales aqui, você vê nesse triângulo, eu vou dizer que Rzão menos H está para Rzinho, assim como Rzão menos H, como o lado todo, né, que é o lado todo desse triângulo retângulo, que é o Rzão, está para a base, que é Rzão. Daqui vai sair algo interessante, porque eu posso simplificar R com R, vai dar 1, né? O meu Rzinho está desse lado dividindo, passa para lá multiplicando. Então, eu vou ter Rzão menos H igual a Rzinho, né? E, de tal forma, eu posso escrever que o meu H, daqui, né? Ó, passei o H para lá, o R para cá, é Rzão menos Rzinho. E essa relação a gente vai utilizar, né? Meu H é Rzão menos Rzinho. Então, se nessa fórmula aqui no H eu colocar Rzão menos Rzinho, olha o que vai acontecer. Aqui eu tenho R quadrado igual ao A ao quadrado mais o que está dentro do parêntese. Então, eu tenho Rzão menos o H. O que é o H? Rzão menos Rzinho. Então, aqui eu vou colocar um colchetes, né, para não confundir aqui os paranauê. Vou colocar um parênteses e o H eu vou escrever ele como Rzão menos Rzinho. Fechei o parênteses, fechei o colchetes e isso está ao quadrado. Aqui, esse quadrado aqui de cima, beleza? Então aqui a gente já pode começar a resolver alguma coisa. O meu Rzão ao quadrado vai ser igual a quem? O meu Azinho ao quadrado mais... Aqui, ó, eu posso... eu tenho um quadrado, aqui tem esse colchetes. Esse cara pode operar com esse aqui, né? Esse cara ainda pode sair. Então tem o Rzão aqui. Beleza? Menos Rzão menos Rzinho. Tudo isso ao quadrado. Pô, mas Rzão menos Rzão zerou. Então tem menos Rzinho ao quadrado. Então tranquilo. Então aqui eu tenho A ao quadrado, que vai dar mais, né? Aqui que vai dar o colchetes, menos Rzinho ao quadrado. Mas vocês concordam que menos Rzinho ao quadrado é menos R vezes menos R, que vai dar mais R quadrado? Então, eu vou reescrever isso aqui, ó. R quadrado é igual a Azinho ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. E como o meu objetivo aqui é isolar o A, encontrar esse A aqui, ó,
eu vou pegar esse cara e vou passar para lá. Né? Então, vou ter R menos Rzinho quadrado igual ao A quadrado, ou seja, o meu A ao quadrado, vou escrever a mesma coisa, né? É R quadrado menos Rzinho quadrado. Então, no lugar do meu A, eu tenho o quê? Então, a área do meu disco vai ser o quê? Π, que multiplica o meu R quadrado menos o Rzinho quadrado. Então, veja que essa área é exatamente igual a essa área aqui. Então, a gente pode utilizar o princípio de Cavalieri, né? Já que a gente tem figuras, né? Que os nossos cortes transversais aqui nessas figuras paralelos, eles têm a mesma área. Isso implica que, então, o meu volume da anticlépsidra vai ter que ser igual ao volume da minha esfera. E esse é o argumento que a gente vai utilizar para encontrar o volume, tá? Então, tem uma outra coisa aqui que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte, cara, é uma animação que brotou aqui eu encontrei aqui na internet, em cima do GeoGebra. Já falei um pouquinho, né, sobre GeoGebra, alguns vídeos aqui, e créditos aqui para Laura Caldeira, né, Margarida Oliveira. Acho importante que elas que fizeram, tá aqui o link, também vou deixar na descrição, achei muito legal, que a gente consegue ter, ó, tô trazendo para cá, a gente consegue ter uma noção daquele desenho que eu tentei fazer para vocês. Então aqui o que acontece? Eu tenho a minha esfera, olha lá, e aqui eu tenho a minha clepsidra e a minha anticlepsidra, que é essa coroa aqui, né? Então olha só, aqui embaixo, eu não sei se consigo subir mais um pouco, acho que vai ficar legal, ó. Então o que acontece? Eu consigo aqui mexer na altura do meu corte, então perceba o meu corte tanto do cilindro aqui da esfera, ó, e eu consigo visualizar essa questão da área, aquilo que eu falei para vocês, ó, nesse ponto, né, a área, ela é a máxima, ela é a maior área, tanto aqui para o cilindro quanto para a esfera, e eu tenho os valores aqui, né, aqui, claro, como a área é máxima, o meu raio tá valendo o quê? Tá valendo 35, né? 35 aqui para esse exemplo, né? Então tem os valores aqui das áreas aqui em unidades quadradas, né? Então tanto da coroa, então perceba o mesmo valor aqui, tá? A relação ali que ela usou, tal, né? E daí eu posso aqui, ó, colocar aqui e ver o que vai acontecendo, né? Ó, à medida que eu estou subindo aqui, ó, a área da minha esfera, a área do disco, né, que compõe a minha esfera, começa a diminuir. Estão percebendo, né? Vai diminuindo essa área. A partir do momento que essa área vai diminuindo, a minha área da coroa aqui, ela também vai diminuindo, porque a minha área formada dentro do cone da clepsidra vai aumentando, até o ponto que eu chego no momento máximo, aonde na minha esfera o meu raio é 0 e no meu cilindro eu tenho a base aqui do meu cone, né, da clepsidra, sendo a máxima. Então eu não tenho nada da minha coroa, né? Ao passar do momento que eu vou então descendo, eu consigo então essa área. Então é legal, né? É um recurso legal, um recurso, né, multimídia aí, para a gente conseguir enxergar esses fenômenos, né? No tempo que eu estudava era GIS, e os profs, eu tinha alguns profs ali que conseguiam dar conta do recado, né? Fazendo ali sempre um desenho ali em 2D, mas aí tem esse recurso, acho bastante interessante, aí é legal brincar, né? E perceber aqui, a autora que colocou aqui, ó, essa relação da nossa hipotenusa aqui do triângulo retângulo que a gente usou, tal. Então, pô, achei legal, fica aí algo interessante para vocês darem uma olhada. Vou deixar o link na descrição também. Beleza, rapaziada? Então, segue o baile aqui. Beleza? Vou tentar não ser muito prolixo agora. Então, já que a gente viu que a área da coroa é igual à área do disco da esfera, diminui um pouco aqui para a gente trabalhar, então a gente pode dizer que o volume, né, da anticlepsidra, vou colocar C, tem que ser igual ao volume da nossa esfera. Beleza, rapaziada? Como é que a gente vai conseguir calcular isso? É bem simples, né? O que é o volume da anticlepsidra? A gente pode calcular, porque esse espaço aqui, né? O espaço que tem aqui e tal, forma um disco. Então, vocês concordam que vai ser
o volume do cone. Concorda? Aliás, desculpa, vou começar pelo volume do cilindro. É o volume do cilindro. Tá? É o volume do cilindro. O volume do cilindro vai dar o volume total. Eu vou tirar o volume formado por cone, mas tem dois cones, né? A clepsydra é formada por dois cones. Então, menos 2 vezes o volume do cone. Isso vai ter que ser igual ao volume da esfera. Beleza, rapaziada? Então, vamos desenvolver esse cara. Mas o que é o volume do cilindro? Bom, o volume do cilindro, ele é a área da base vezes a altura. Quem que é a base? A área da base. Então, é π, Rzão quadrado, é a minha base do cilindro, vezes a altura, que é 2R. Tá lá. Menos quem? 2 vezes o volume do cone, que é 1/3 do cilindro que ele fica dentro ali, né? Então, o cilindro do cone, desse aqui, a gente tem que tomar cuidado, né? O cilindro dele vai até aqui. Então, a base dele é π Rzão quadrado. Então, 1/3 de π Rzão quadrado vezes a altura. Mas agora, cuidado com a altura. A altura daqui até aqui é R só, né? De um cone só é R. Isso aqui vai me dar o volume da esfera. Beleza, rapaziada? Então, agora eu vou ter que desenvolver isso aqui, não é muito difícil não. Olha só, aqui eu tenho π R quadrado vezes 2. Então aqui eu tenho 2 π R cubo, né? O π R é o francês sempre aí presente aí nas esferas, circunferências, coisa arada. Então π R daqui, ó. Então do R quadrado vezes R cubo, os dois tá ali. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2/3 de quê? De π R cubo também. Então aqui é πr cubo, aqui é πr cubo, e isso aqui vai dar o volume da esfera. Eu vou passar para cá, tá? Então meu volume da esfera vai ser igual. Rapaziada, 2πr cubo, você concorda que isso aqui eu posso escrever como 6/3 de πr cubo? Posso, né? Se eu pegar o 6 e dividir para 3, eu tenho 2, né? É a mesma coisa que tirar MMC, dividir e multiplicar, tá? E aqui eu continuo com 2πr cubo sobre 3. Beleza? Então agora eu consegui o mesmo denominador, ficou fácil. Então o volume da minha esfera vai ser igual a 6 menos 2 é 4. Então é 4πr cubo sobre 3. Olha lá, olha só que legal. A gente acabou então de determinar, através desse processo todo, quase 30 minutos, para encontrar o volume da esfera, né? Então tá aí. Então agora a gente já sabe o volume da esfera, que é πr cubo sobre 3, tá? Então isso aqui tem que salvar. Isso aqui você tem que salvar no seu coração, tá? É bastante importante essas relações. Claro, né? Não vai querer demonstrar tudo isso aqui para conseguir chegar nessa relação. Mas é importante. Outra relação que a gente vai ver agora é a relação da área, ou seja, da superfície da esfera. E vai ser baseada, então, nessa relação aqui que o prof encontrou. Tranquilo? Então, bora lá para a relação. O que a gente vai usar? Qual que é o nosso argumento aqui para a gente encontrar agora, então, a área da esfera? Rapaziada, a gente vai fazer um seguinte, meu irmão. A gente vai utilizar o seguinte. Suponha que aqui nessa esfera a gente coloque uma pirâmide. A gente vai colocar uma pirâmide aqui, brother. Vou colocar uma pirâmide aqui, tá? Meio zureta aqui, essa pirâmide. Escolhi uma pirâmide de base hexagonal, mas é puramente... Tá? Então, olha só. Aí aqui eu tenho o centro da esfera, né? Então, vou construir a minha pirâmide aqui e tal. Ah, Creus, você tá colocando a pirâmide aqui. Ah, tô colocando. Essas outras aqui eu não vou colocar, tá, rapaziada? Então, olha só. Então, suponha, coloquei uma pirâmide aqui. Tá. Pergunta, qual que é a distância dessa aresta? A distância dessa aresta é o próprio raio da minha esfera. Tá? Então, a aresta da pirâmide aqui é o raio da esfera. Mas para eu conseguir calcular o volume
né? Se eu quisesse calcular o volume dessa pirâmide, o volume da pirâmide, o que é? 1/3 da área da base vezes a altura, né? Então precisaria dessa altura. Então perceba, eu não sei se fica evidente isso, tá? Eu não sei se fica evidente isso, mas aqui, apareceu 90 graus aqui, mas aqui não é arredondado, aqui é chapado, é reto, é plano. Então, se eu colocar várias pirâmides, né? Escolhi hexagonal porque ela encaixa muito bem uma do lado da outra, né? Mas poderia ter colocado qualquer, tanto faz, tá? Pirâmide, você escolhe aqui a base dela, triangular, hexagonal, se é triangular aqui, enfim. Então o que acontece? Se eu colocar várias e várias e várias e várias ali, eu vou conseguir cobrir a minha esfera com várias pirâmides, né? Então a ideia é essa, eu cobrir ela com várias pirâmides. Então a gente vai ter algo desse tipo aqui, ó. Eu pinzei aqui a imagem lá do Baricentro da Mente. Muito legal, cara. Muito legal esse site aqui. A galera usa matemática bem nervosa, mas assim, não é para você do fundamental ainda, né? Pode dar uma olhada lá, é legal. Mas rola matemática sim, mais do ensino superior ali, né? O cara já tem que ter noção ali do que é a derivada, integral. Mas é massa, site bem interessante, tá? Então, pô, olha só que legal. Então eles fizeram exatamente o que eu queria, né? Tem aqui uma figura que é uma esfera, e essa esfera ela foi como se fosse montada, como se ela fosse estruturada através de várias pirâmides, né? Então, então como se eu tivesse tirado essa pirâmide daqui, né? Tirei daqui, coloquei aqui. Opa, tirei aqui, coloquei aqui. Beleza? Então, rapaziada, agora que vem o pulo do gato, the cat of the jump. Qual que é a sacada que a gente tem que ter? Suponha então que eu vou ter a minha pirâmide de área 1, minha pirâmide de área 2, não tá ficando ali, de área 3 e assim por diante, tá? Pô, podia ter ajudado aqui, né, cara? Vou colocar aqui, bloquear, visível, sei lá, tá? Pera aí, vou resolver isso aí. Agora deu, agora é sucesso. Então olha só, suponha aqui que eu vou chamar então essa minha pirâmide, que é a minha pirâmide A1, minha pirâmide A2, a minha pirâmide A3, a minha pirâmide A4, A5. Eu vou encher esse cara aqui de pirâmide. Eu vou colocar muitas e muitas e muitas pirâmides. Vocês concordam que quanto maior o número de pirâmides que eu vou colocando aqui, maior o número de pirâmides, então a minha base ela é cada vez menor. Essa minha área, essa minha estrutura ela é cada vez menor, né? Ao ponto de que, então como é menor, ó, essa minha aresta que tá aqui, ela é o raio. Esse cara aqui, eita, nós, fazer uma reta aqui tá difícil. Esse cara aqui é a minha altura, né? Essa daqui é a minha altura. De tal forma que, como eu vou diminuindo, porque se eu estou colocando cada vez mais pirâmides, a minha pirâmide, a minha área da minha pirâmide, a área da base da minha pirâmide vai diminuindo, porque eu vou colocando muitas. Então esse R ele vai se aproximando do meu H, até o ponto que a minha altura, né, quando eu colocar muitas e muitas e muitas pirâmides, a minha altura vai ser o próprio R. Tá? Então a minha altura vai ser o R, essa aqui é a sacada. Então, a gente pode pensar da seguinte forma, olha só. Então, a área, né, o volume, então agora vamos pensar no volume. O volume da minha esfera, ela vai ser formada por quê? Por o volume da pirâmide 1, mais o volume da pirâmide 2, mais o volume da pirâmide 3, mais pontinhos, o volume da minha última pirâmide. Eu vou colocar da volume da pirâmide N, ok? E como é que é a área de cada pirâmide dessa? Bom, é a área da base, que não importa muito, vezes a altura. Mas a altura, como eu estou colocando muitas, eu vou dizer que a minha altura é o próprio R. Então, a minha base aqui vai ser
a área é o volume da pirâmide, é a área da base vezes a altura, que eu vou chamar de R, sobre 3, que é 1/3, né? Mais, aqui de novo, a área da base da pirâmide 2, aqui da pirâmide 1, faltou, da pirâmide 2 vezes R, que a altura vai virar o raio, né? Sobre 3. Rapaziada, assim vai, nem precisa fazer muito aqui, até a área da base da pirâmide enésima, que vai ter a altura R sobre 3. E daí, se liga, eu posso simplesmente, bem fácil, colocar o R em evidência, meu raio em evidência, né? Então eu vou ter o meu raio aqui, vou colocar em evidência, eu vou ter um somatóriozão do quê? Eu vou ter um somatório aqui da área da base 1, mais a área da base 2, mais a área da base 3, mais até a área da base N. E vou colocar meu 3 aqui para fora. Concordam com isso? E isso aqui, rapaziada, na hora que eu somo todas as áreas, só que essa área aqui ela está muito pequenininha, ela vai diminuindo, lembra? O meu R ele vai virar praticamente a minha altura. Então essa área aqui ela vai ser justamente a área da esfera, que é o que eu estou procurando. Beleza? Então, o volume da esfera eu conheço, eu acabei de resolver lá, né? Faz 30 minutos que a gente resolveu. A gente viu que o volume da esfera é o quê? É 4πr cubo sobre 3. E isso tem que ser igual a o raio sobre 3 vezes a área da esfera. E com isso, né, com esse chuncho que a gente fez aqui, digamos assim, a gente vai encontrar a área da esfera. Porque esse 3, ó, ele se anula com esse cara aqui. Tá? O meu R, ele tá multiplicando, vai passar dividindo, então a minha área da esfera vai ser 4πr cubo sobre R. Então, um cubo desse aqui, o cubo corta com esse R, fica 2. E chegamos que a área da esfera é justamente 4πr quadrado. Tá aqui, rapaziada, ó. Então, as duas relações que a gente aprendeu nessa aula. Então, o volume da esfera, que é 4πr cubo sobre 3. Então, se você não assistiu, assiste lá desde o começo, né? E a área da esfera, que é 4πr quadrado. Então, essas duas relações a gente vai usar muito, muito, muito aí no ensino, no final do fundamental, no ensino médio e para a vida, né? São estruturas muito básicas aí do nosso dia a dia, né? Se a gente quiser conhecer, se a gente quiser construir, se a gente quiser reproduzir alguma coisa, modificar alguma coisa, a gente tem que conhecer aí essas relações, que são relações básicas aí dos sólidos, tá? E eu queria então fechar, não sei se vai rolar, tá? Porque deu umas travadas aqui da última vez que eu fui usar, mas eu queria fechar mostrando um outro, como é que eu poderia falar, uma outra animação aqui, agora do Javier, né? Créditos aí pro Javier, utilizando GeoGebra, também muito legal. Só que ele dava umas travadas aqui no meu PC, rapaziada. Então, acho que vamos ver aqui se rola ou não. Ó, eu vou colocar aqui. Então tá aqui, ó. Tá aqui o sitezinho, eu vou deixar na descrição também do vídeo, tá? Então é o seguinte, aqui ele colocou uma esfera com superfícies cobrindo com cone, mas a gente pode trocar aqui por pirâmides, ó. E daí a gente consegue ter uma noção bem legal daquilo que eu estava tentando mostrar lá, né? E eu posso mexer aqui em algumas coisas, ó. Por exemplo, aqui tá em espanhol, né? Nosso amigo Javier, ó. Ó, aqui eu gostei bastante porque a gente consegue ver a minha ideia que eu tentei falar sobre o prisma na esfera, né? Então aqui está girando, ó. Eu tenho os meus, desculpa, prisma não, minhas pirâmides, tá? Então eu tenho aqui, vamos ver se consigo parar, ó. Aqui pirâmide de base triangular, ele utilizou pirâmides diferentes, né? Aqui pirâmides de base triangular, aqui retangulares, essas duas, e de novo triangular aqui embaixo, beleza? Então à medida aqui que a gente vai mexendo, pode ser que dê uma travada aqui, né? E ó, que eu vou aumentando aqui o número de pirâmides e tal. Ó, bem legal, né? Então vocês podem estar brincando aí, ó, que eu também posso mexer na quantidade de divisão, tá? Nem vou mexer aqui porque dá umas travadas aqui, ó. Bom, já travou o negócio todo aqui. Mas abram aí, eu vou deixar o link ali na descrição. Beleza, rapaziada?
E é isso aí, tá? Abração pra vocês, abração do Creuso. Deixa o like só aí pra dar aquela fortalecida no canal. O canal tá indo, devagarinho tá chegando aí. Beleza? E sucesso pra todos. Valeu, fui!